Que a paz de Deus alcance você e que a graça do Senhor Jesus seja uma realidade aí no seu lar. É bom mais uma vez estar com você. Chegamos ao final da semana, mas vamos continuar aqui fazendo nossas reflexões espirituais, porque na verdade é isso que nos traz felicidade e segurança. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você compartilha esse vídeo. Se ainda não fez, por favor, nos ajude a pregar o Evangelho levando esse vídeo a outras pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa família do Lição Fácil e não se esqueça de deixar o seu gostei no final, ok? Vamos ao nosso resumo da semana. Você percebeu que nessa semana a lição da Escola Sabatina nos levou a considerar os conselhos de Paulo, que são fundamentais para termos uma igreja forte. Jesus, o noivo, ao comprar a sua noiva, que é a igreja, ele fez todo esforço para que a igreja, ele próprio, não foi ninguém, ele não terceirizou isso não, ele próprio pagou o dote, que é o oferecimento de si próprio à igreja, para ter o direito de ser o noivo dessa igreja. Ele foi para a casa do Pai para preparar essa casa para que fosse a habitação dele, noivo, com a sua noiva. Ele, nesse interim, ele a santificou e a purificou pela lavagem de água, pela palavra, ou seja, a palavra está nos purificando, né? Se você for, por exemplo, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 3, ele vai falar exatamente sobre esse poder que tem da palavra nos purificar. João 15, versículo 3 diz assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui também, né? Que Jesus a santificou pela lavagem de água, né? Ou seja, usou água para lavar pela palavra. A palavra tem esse poder de purificação. Então o Senhor Jesus está purificando. Aí depois diz que é para apresentar a si mesmo uma igreja sem mancha, sem rugas, sem defeito, né? Santa e sem defeito. Então, o próprio Cristo faz isso com a igreja a fim de poder apresentar a si mesmo essa igreja do jeito que ele queria, sempre, como sempre planejou, uma igreja em pleno desenvolvimento, satisfeita, feliz, segura e perfeita. Esse é o desejo de Deus para a igreja. Agora é interessante que nós precisamos sair aqui de um pouquinho da ilustração que Paulo faz para nos concentrarmos nas orientações que a Bíblia nos dá em relação ao casamento, né? Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, né? É verdade, tem lá a informação: mulheres, sede submissos aos seus maridos como ao Senhor. Está lá. Mas isso não é desculpa para que o marido maltrate a esposa, para que ele exerça uma liderança que lhe cause algum tipo de sofrimento, cause à esposa algum tipo de sofrimento e aos filhos também. Muito pelo contrário. Amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Ou seja, Cristo é o alvo máximo dessa submissão. Então, se o marido é como o Senhor, a mulher será feliz e voluntariamente submissa a esse tipo de homem. Agora, se ele, por outro lado, é egoísta, maltrata, violento, quebra o voto matrimonial, essa mulher não tem obrigação nenhuma de ser submissa a um tipo de relacionamento como esse. Ellen White fala sobre esse assunto nas seguintes palavras. Escute bem. Não intentem impor um ao outro o seu desejo. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes e longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Percebeu aí? A importância de ambos se respeitarem e se cuidarem. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, né? Nós lemos isso ontem, ou nessa semana, que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém maltrata a própria carne, né? O próprio corpo, mas cuida do corpo. Assim, aquele que ama a sua esposa e cuida da esposa está fazendo bem a si próprio. Essa questão de relacionamento é muito importante, porque de fato uma igreja será forte se forte for a sua família, e a família será forte se marido e mulher entenderem o papel que tem
um para com o outro, né? Volto a repetir aqui aquele pensamento de Matthew Henry, quando ele disse que Deus não criou a mulher do pé do homem para ser inferior a ele, não criou da cabeça para ser superior a ele, criou do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegido por ele, perto do seu coração para ser amado por ele. Então a liderança do homem para com a esposa precisa ser uma liderança de cuidado, proteção e amor, né? E por isso que a mulher vai se sentir motivada voluntariamente a se submeter a um homem assim. Ele vai falando sobre essa submissão, citando Colossenses 3,18, que fala que convém no Senhor que a mulher fosse submissa ao seu marido. Ela diz o seguinte: não deve a esposa ter vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é a cabeça da família. Se essa injunção terminasse aqui, poderiam dizer que a posição da esposa não é nada invejável. Muitos maridos ficam nas palavras: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas leiamos a conclusão do mesmo verso: como ao Senhor. Deus pede que a esposa conserve seu temor e sua glória sempre diante de si. Inteira submissão deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço da sua vida. Sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Percebeu? É isso aí. Essa aqui é a condição, né? Não é uma servidão cega que não leva em consideração o comportamento do outro, né? O marido tem por obrigação cuidar, zelar, fortalecer, proteger a sua esposa. Se isso não acontecer, ela não deve lhe ser submissa. A submissão como ao Senhor, como convém ao Senhor, em nome do Senhor. Ponto final. Nós não podemos ler o texto de maneira incompleta. Devemos concluir a leitura do texto. Quando nós assim fizermos, quando os casais assim viverem, certamente produzirão filhos saudáveis, filhos segundo a vontade do próprio Deus. E uma família assim, meu amigo, uma família forte, uma família que Satanás não poderá de maneira nenhuma enfraquecer o seu testemunho. E a igreja, por consequência, será uma igreja forte. O testemunho será eficaz. Querido amigo, querida amiga, que essa seja a nossa realidade aí na nossa casa, né? No seio da nossa família. Afinal de contas, é isso que eu desejo para você. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Cristo, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia de nos auxiliar nesse assunto tão delicado que é o relacionamento entre marido e mulher. Obrigado, Senhor, nos dê forças para vivermos o padrão elevado da Tua Palavra dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento conjugal, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos uma nova temática, uma nova semana de estudos e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.